irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é perfeito, justo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Hoje nós vamos meditar um pouquinho lá no livro de Jeremias, profeta Jeremias, louvado seja Deus. Capítulo 2 de Jeremias, verso 20. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para mim é motivo de muita alegria trazer a mensagem hoje, né? É motivo de honra. Para mim, eu me sinto muito honrada toda vez que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, porque essa palavra aqui, ela é tão preciosa que os que carregam ela têm que se sentir honrados como se carregasse uma coroa em suas cabeças. É isso que nós fazemos, né? Nós carregamos esta coroa que é do Senhor Jesus. Ela está sobre nós. E o Senhor diz em sua palavra: ao vencedor, né, eu darei a coroa de vida eterna, amém? E eu creio pela fé que nós já temos essa coroa, louvado seja Deus. Então nós vamos meditar aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 20, louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos que, assim como Jeremias foi chamado para ser profeta, assim também eu fui chamada pelo Senhor para ser profeta. Quando Deus me chamou, eu não entendi que Ele tinha me escolhido para ser profeta nessa terra. E eu estou dando os meus primeiros passos ainda. Quando eu morava aqui ainda nessa rua, aqui na Souza Lima, irmãos, uma noite, eu dormindo, Deus ele me visitou em sonho. E eu não, naquele tempo, eu não fazia a leitura da Bíblia todos os dias, eu não vou negar, eu não conhecia todos os livros da Bíblia. Aí, um dia, Deus ele me visitou, quando eu comecei a buscar um pouquinho mais do Senhor, estava passando por um processo muito difícil, de aprendizado, de libertação, de renovação. Deus ele estava trabalhando na minha vida. E aí, uma certa noite, Deus falou comigo por volta das 3 horas da manhã, e eu escutei uma voz no meu quarto. Eu estava deitada na minha cama com meu esposo, e eu escutei uma voz como um som de muitas águas. Eu nunca tinha ouvido essa voz antes. E a voz dizia: Ezequiel. Sabe aquela coisa linda, irmãos? Ninguém consegue imitar aquilo porque é algo tremendo, é lindo demais. Eu digo: meu Deus, o que? Na hora que aquela voz falou, eu estava num sono tão profundo, eu me botei de pé. Na mesma hora eu tomei um susto, mas não foi uma coisa que me deu medo, não. Aquele negócio me estremeceu e eu digo: eita glória! E eu me levantei da minha cama e eu disse: Ezequiel, que mistério é esse? E eu corri para a minha Bíblia, sentei na sala e lá eu fiquei até o amanhecer do dia. E esse mesmo que soou dentro do meu quarto, como voz de muitas águas e trovão, ele me fez escrever das 3 da manhã até o raiar do dia. E eu escrevi naquele dia um sermão. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu fui ler o que se trata, de quem se tratava o profeta Ezequiel. Hoje nós vamos falar de Jeremias, que também foi um profeta muito usado por Deus para o povo, para os israelitas, né? Para o povo de Israel. Mas, se você for ver a história de Jeremias e a história de Ezequiel e a história de Amós, quando Deus falou para mim Ezequiel e eu me levantei, depois que eu li o livro de Ezequiel, ele disse assim: agora é Jeremias, viu? E depois que eu li o livro de Jeremias, ele disse: agora é Amós. E ele foi me instruindo a leitura e eu fui lendo. Se você pegar esses 3 profetas, o Amós ele foi profeta também, mas ele também foi rei sobre Israel. O seu reinado foi bem curto, mas o profeta Ezequiel, o profeta Oséias, ele se casou por ordem do Senhor com uma mulher prostituta. O Senhor disse: olha, Ezequiel, tu vais casar com uma mulher prostituta. Tu vai tomar uma mulher prostituta para ti, porque eu quero que o teu casamento fique diante dos olhos deste povo infiel a mim, para representar
como é o relacionamento deste povo que diz que é o meu povo, para que eles vejam. O teu casamento será a representação do relacionamento que Israel tem comigo. E aí o profeta Ezequiel, saindo de Osés para o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel ele também não teve um ministério fácil, irmãos. Foi muito difícil, porque quando Deus ele vai fazer algo grande através de alguém, não é algo grande para alguém ou na vida de alguém, é algo grande através de alguém para ele. Quando ele chamou Ezequiel, ele disse para Ezequiel: olha, Ezequiel, tu vai perder tua esposa, viu? No começo do ministério de Ezequiel, lá está a esposa de Ezequiel indo a óbito. E tem mais, Ezequiel, eu te proíbo de chorar, eu te proíbo de fazer luto. Deus estava querendo dizer aqui: olha, o meu juízo está vindo sobre este povo. E quando o meu juízo chegar sobre este povo, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter oração, porque eu já dei muitas oportunidades. Assim como eu não estou te dando, Ezequiel, tempo para velar, tempo para chorar, tempo a ser perdido com choro. Eu sei que tu ama a tua esposa, mas eu quero que o que eu estou fazendo na tua vida represente aquilo que eu vou fazer no meio do meu povo. Assim como tu também não vai passar tempo chorando, eu quero dizer para o meu povo que também não adianta mais ele chorar, porque a minha justiça está às portas sobre eles. Aí Deus vai e fala com Jeremias. E Jeremias era um moço, a história diz que Jeremias, se ele tivesse muito, ele tinha ali seus 20 anos. E aí Deus fala com Jeremias e diz: ó, Jeremias, eu te escolhi. Ainda antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E aí o profeta olha para Deus, olha assim, escuta aquele negócio e diz assim: ô Senhor, eu não sei nem falar, sou menino. Aí ele diz: não diz isso não, Jeremias, não diz isso não, é Jeremias, porque eu é que falo através dos homens. Eu estou te chamando é para trabalhar para mim. Quando eu te chamo, é eu que capacito, é eu que faço. E aí o profeta Jeremias dá mais uma desculpinha ali para Deus. Aí Deus começa a dizer: Jeremias, mas quando eu te enviar, eu serei contigo. Quem é que não quer, irmão, ser enviado e Deus ir com ele? Oxe, eu quero, todo mundo quer. Porque a gente pensa logo assim: se Deus for comigo, eu não vou sofrer afronta. Se Deus for comigo, eu não vou sofrer ameaça. Se Deus for comigo, eu não vou ser jogado no poço. Se Deus for comigo, eles não vão me atirar pedra. Mas Jeremias não tinha entendido. O que Deus estava falando para Jeremias é: Jeremias, tudo isso vai te acontecer, mas nenhum desses empecilhos, nenhuma dessas pedras que te são lançadas tiraram a tua vida, até que eu diga sim. Louvado seja Deus. Então nós vamos meditar aqui na palavra do profeta Jeremias, que está aqui no capítulo 2, verso 20, que diz assim: Israel adorou a Baal. Está escrito: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te. Pois em todo alteiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como um vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, pode tu te tornar uma planta degenerada como uma vide brava? Pelo que ainda tu se lavasse com salitre e amontoasse potasse sobre ti, continuaria a tua mácula e a tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como podes dizer: estou maculada? Não estou maculada. Não andei após os balaíns. Vê o teu rastro no vale. Reconhece o que fizeste. Dromedária nova de ligeiros pés, que andas
zigue-zagueando pelo caminho, louvado seja Deus. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do seu cio sorve o vento. Quem a impedirá de fazer o teu desejo? Os que a procuram não têm fadiga, pois no mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés não andem desnudos, e a tua garganta não tenha sede. Mas tu dizes: não é inútil, porque amo os estranhos, e após eles eu irei. Olha aqui, rapaz. Eita, meu Deus do céu. Olha o tipo de povo que o Senhor estava lidando. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Israel era um povo tão obstinado, de uma cerviz tão dura, que toda vez que o Senhor acudia Israel, eles passavam aquele sufoco ali, eles se esqueciam de Deus. A palavra de Deus diz assim: há muito eu quebrantei, Israel, o teu jugo, e eu rompi as tuas ataduras, mas mesmo assim tu continua a dizer: não te quero. O que Deus estava dizendo aqui para Israel? Israel, eu tenho te tirado lá da escravidão, eu te tirei da escravidão, te coloquei dentro da terra prometida. Israel, eu te dei e te fiz conquistar muitos reinos, muitos povos que poderiam ter te escravizado. Eu impedi que eles te escravizassem e te dei vitória sobre eles. Israel, eu tirei as tuas algemas. Israel, eu te abençoei, eu te dei tudo, eu preparei uma boa terra para ti, eu te coloquei lá dentro desta terra, mas mesmo assim tu continuas a dizer: não quero. Irmãos, nós estamos vivendo isso aqui nos tempos de hoje. Hoje o Senhor nos dá um teto sobre nossas cabeças, Ele calça os nossos pés com as sandálias, Ele veste o nosso corpo, Ele alimenta o nosso estômago. O Senhor nos livra dos leitos de hospitais. O Senhor tem velado, tem cuidado, tem nos protegido dos assaltos, dos homicídios. O Senhor tem nos livrado do espírito de suicídio. O Senhor tem nos guardado de tantas coisas. E quando tu pergunta, Ele diz: não quero. E a própria igreja, nesses últimos dias, ela está dizendo: não quero. Igreja, eu te chamo ao arrependimento, eu te chamo para o conserto. Igreja, eu estou às portas, arrepende-te, faz o que eu te ordenei. E a igreja está dizendo: não quero. E o mundo está dizendo: não quero. Aí uns vêm e dizem: não, mas eu sou de Cristo, eu já nasci com Cristo, eu já aceitei Cristo, eu adoro a Cristo, eu ando com Cristo todos os dias, Ele me protege, Ele ouve minhas orações. Aí tu diz: irmãos, você quer aceitar Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador de sua vida? Ele diz: não quero. Mas ele anda com Cristo, mas ele tem as bênçãos de Cristo, mas ele não quer. Nós vemos que nos dias de hoje, um homem e uma mulher, quando se casam, eles têm a alegria de um dar o seu nome um para o outro. Mudam o documento, entram no cartório, eles vão lá, faz aquelas papeladas todas, irmão, e dá trabalho, viu? Dá trabalho para você colocar o nome do seu esposo na sua identidade, porque eu já fiz isso. O mundo tem prazer nestas coisas, mas quando Cristo vem e diz assim: coloca o meu nome na tua identidade, eles começam a dizer: Senhor, é difícil, Senhor, dá trabalho, Senhor, vamos deixar do jeito que está, Senhor, eu já te aceito, eu já te sirvo,
Eu já faço tudo. Ô Senhor, vamos deixar do jeito que está. E Deus está dizendo: coloca o nome na identidade. Coloca o meu nome aliado ao teu nome, para que eu saiba e para que o mundo saiba e que fique em evidência que tu pertence a mim. Mas eles estão dizendo: não te quero, não te quero, não te quero. Irmãos, eu fico me perguntando, nós como seres humanos, nós não aguentamos ouvir dor não na nossa cara que nós desistimos. Imagine Deus, o tanto de não que Ele tem recebido. Deus recebe não todos os dias. E não é só do mundo lá fora não, Ele recebe de dentro da igreja. Do mundo eu sei que Ele ouve e dói. Mas receber não de dentro da sua própria igreja, receber não da sua própria família, receber rejeição dos céus, dói muito mais. Aí a palavra de Deus continua dizendo assim, ó: pois em todo alteiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, tu tens te prostituído. Irmãos, Israel era um povo que toda vez que eles vinham a Deus, a gente observa isso lá no deserto. Toda vez que eles vinham ter com Deus era para dizer: Senhor, tá faltando maná, viu? Senhor, só tem maná agora, tá faltando carne. Senhor, cadê a água, Senhor? Senhor, lá no Egito tinha cebola, aqui não tem não, Senhor. Senhor, que calor, que isso, irmãos, Israel tinha coluna de fogo de noite, Israel tinha nuvem de dia, Israel tinha sandálias que cresciam em seus pés, Israel tinha verdes que não se desgastaram no deserto, Israel tinha maná do céu todos os dias. A palavra de Deus diz que de tanto Israel reclamar e dizer que só tinha maná, Ele mandou também codornizes, mandou carne para o povo. Aí o povo começou a dizer: meu Deus, que só tem carne, só tem codorna, só tem codornizes, Senhor. Israel sempre vinha ao Senhor em lamentações, em lamentações. Assim também somos, irmãos. Nos dias de hoje, muitos de nós pecamos contra o Senhor em nossas atitudes, com as nossas ingratidão. O mundo aí fora, assim como Israel se prostituía, ele subia montes, irmãos, para se prostituir com outros deuses. Essa prostituição aqui nada mais é do que a adoração a outros deuses. Quando Deus instruiu eles claramente de que eles não poderiam ter outros deuses diante do Senhor. E aí esse povo agora, eles sobem montes para fazer sacrifício. Eles dançavam para aqueles deuses. Eles ofereciam seus próprios filhos para aqueles deuses. Eles se cortavam, se mutilavam para ser ouvido pelos deuses. Enquanto que Deus dizia só assim: meu filho, se tu me obedecer, eu tenho para ti mananciais de água viva. Se tu me obedecer, se a minha palavra estiver diante de ti e tu andar pelos meus caminhos, eu tenho vida eterna. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Eu tenho tudo já preparado. Tu não precisa se mutilar. Tu não precisa subir monte. Daí onde tu tá, tu pode falar comigo. Tu não precisa passar horas e horas esperando para ser ouvido por um Deus, porque eu sou Deus que na hora que tu se ajoelha, ou mesmo deitado ou sentado, ou em pé, na hora que tu decide falar comigo, aqui estou para te ouvir. Mas Israel era tão mau, Israel desprezava tanto o Senhor, que ele dizia: fica aí, Senhor, eu vou adorar Baal lá no monte, eu vou subir lá, para ti eu venho com reclamações, mas para Baal eu vou com dança, eu vou com festa, eu vou com louvor, eu ofereço filho, eu sacrifico filho, eu mutilo meu corpo, fica aí, Senhor. O mundo está dizendo isso para Deus hoje também. Quantas vezes a sociedade
sentado na frente de Baal, sentado na frente da TV, sentado na frente do celular, sentado em tantos lugares, e dizendo: fica aí, Senhor. Porque o povo de Deus e o mundo aprendeu que esse Deus é um número de emergência, é o 190, aonde eu posso ligar toda vez que eu estiver em apuros. Eu quero te dizer, irmãos, que até o número 190 falha. Cuidado! Era isso que Deus estava dizendo para Israel: olha, cuidado, Israel. Porque pode ser que quando tu acionar o 190, a desgraça já tenha tomado conta da tua vida e não dê tempo. E não é porque não dava tempo não, porque para Deus tudo dá tempo. Para o mundo pode não dar tempo, mas para Deus dá tempo. Mas quando Deus não quer, pode ter o tempo que for, Ele não vai fazer. Louvado seja Deus. Aí Deus diz assim: olha, como videira excelente, eu te plantei. E eu não te plantei de qualquer semente não, eu te plantei de mim mesmo, da mais excelente semente. Foi eu que cuidei de ti. Como é, Israel? Como é que tu, sendo plantada de mim, tu pode ter se tornado tão degenerada? Como é que tu pode ter mudado tanto as tuas características? Como é, Israel, eu olho para ti e te vejo degenerada. Tu se desfez, tu se esvaziou, tu arrancou tudo que tinha de mim dentro de ti e colocou tudo do mundo dentro de ti. Tu se degenerou. Eu olho para ti e não me vejo. Israel, quem é tu? Tu não é o meu povo. Tu não é aquele povo que eu sonhei, aquele povo que antes da fundação do mundo. Não, Israel. Assim também somos nós, irmãos. Quantas vezes Deus olha para nós e diz assim: quem é você? Raça. Igual João Batista dizia lá no deserto de Víbora. Quem é vocês? Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? E hoje o Senhor está dizendo: quem é vocês? Ei, igreja, quem é vocês? Não é nem, irmãos, Deus, Ele fala com o mundo, fala. Mas aqui Deus estava falando, era com o povo dele. Vocês acham que o povo de Deus hoje não precisa ser corrigido? Não precisa. Eles precisam ser corrigidos mais do que o mundo. Porque o mundo, ele ainda está mergulhado na ignorância. Apesar dele ouvir, mas ele não medita. Mas o povo de Deus tem conhecimento de tudo que está aqui, ó. E mesmo assim eles são um povo degenerado. Degenerado. Deus olha e não vê as características de um santo nesse povo. Deus tem visto o povo degenerado. E Deus está dizendo: olha, se eu tivesse plantado tu de qualquer semente, se eu tivesse te feito a imagem e semelhança de qualquer um, se eu tivesse, Israel, deixado qualquer um cuidar de ti, mas não, Israel, tu não tem desculpa diante de mim, porque eu, o Senhor, eu mesmo, foi quem cuidei de ti todo esse tempo. Como pode tu ter se tornado o que tu se tornou? Como pode? Irmãos, eu vou dizer para vocês, na vinda do Senhor está pertinho, viu? Está pertinho a vinda do Senhor. Irmãos, e o que vai ter de crente descendo para o inferno vai ser desastroso o negócio. Vai ser desastroso. Tem gente que se escandaliza quando fala que crente vai para o inferno. E Lúcifer, e Satanás, e o inimigo de Deus e das nossas vidas. Que lá na Bíblia está escrito aqui, ó. Diz assim: ele crê tanto que
que ele estremece só de medo, porque ele teme ao Deus vivo. Mas mesmo assim isso não é motivo para ele obedecer. Isso não faz ele obedecer. Então, quantos estão dentro da igreja? Uma coisa eu aprendi do Senhor: o que vai levar para o céu não é eu expulsar demônio, não. Expulsar demônio não vai me levar para o céu. Porque expulsar demônio eu expulso no nome do Deus vivo. Falar em línguas não vai me levar para o céu. Sapatear na igreja não vai me levar para o céu. O que vai nos levar para o céu, se não me falha a memória, está escrita lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, não tivesse amor. Irmãos, tudo que fazemos aqui no nome do Senhor, isso não vai nos levar para o céu. Quando Deus diz na sua palavra que não são as nossas obras que levam para o céu, mas aqueles que fazem a vontade de meu. O que é fazer a vontade do Pai? Eu aprendi de Deus que uma pessoa não pode ser considerada de Deus só porque ela fala em línguas, ou porque ela se veste todinha, porque os fariseus eles andavam cobertos dos pés à cabeça. E isso aqui não é motivo para as irmãs dizer: agora eu posso andar nua. Não. As pessoas têm a mania de pegar as palavras e distorcer. Você não precisa nem ser crente para saber que você tem que se portar direito em qualquer lugar que você for. Porque até aí no mundo, para você entrar em alguns lugares, irmãos, você tem que entrar lá, você tem que se vestir direito para entrar naqueles ambientes, senão você não entra. Então não precisa ser crente para saber como se deve vestir. Eu aprendi de Deus que o que nos leva para o céu, o que identifica se nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo, são os nossos frutos. Aqui na Bíblia é a única passagem que diz assim: olha, quer identificar o Filho de Deus? Observa os frutos dele. Observa os frutos dele. Quantos estão por aí porque falam em línguas, porque sapateiam, porque profetizam, porque isso, porque aquilo, andam por aí, ameaçam os irmãos, diz que se Deus tocar neles, Deus vai matar. Vai nada, irmãos. A palavra de Deus diz assim: ó, não tema o profeta mentiroso, aquele que profetiza mas não acontece. Não tenha temor dele, não. Não se preocupe com as palavras que saem da boca dele, não. Agora, se tu vê um homem ou uma mulher de Deus que tem os frutos do Espírito Santo nele, aí sim tu deve respeitar essa pessoa. Aí sim tu deve saber o que vai falar contra essa pessoa. Irmãos, não é porque essa pessoa tem poder para te matar ou para te destruir, não. Não. É porque Deus, Ele cuida tanto e Ele ama tanto os que o amam, que Ele não quer que ninguém mexa. Ele não quer, Ele pode até permitir que alguém mexa naqueles que Ele ama. Ah, Bruno, e tem pessoas que Deus ama e outras que Deus não ama? Tem sim. A palavra dele diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam nas madrugadas me acharão. E aí? Deus está não só dizendo que tem gente que Ele ama e também tem os que Ele não ama, como Ele também está dizendo que ama os que amam Ele. Você entende o que, irmãos? Eu entendo que Deus ama os que amam Ele, porque assim está escrito. Eu devo distorcer isso aqui para entender do jeito que eu quero. A palavra de Deus tem que ser entendida como está escrito, mesmo que ela te ofenda. Quando a multidão começou a se sentir ofendida enquanto Jesus entregava o sermão, eles foram saindo, porque o mundo hoje procura multidão. E Pedro olhou e disse: mestre,
pega leve aí. Pega leve mesmo, porque o povo está indo embora. Aí Jesus olha para Pedro e diz: e tu, Pedro? Tu não quer ir também não? Mas Pedro tinha um fruto do Espírito nele. Olha o que Pedro diz. Olha aquele que tem fruto verdadeiro diz: Senhor, para onde é que eu vou? Para quem eu irei? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Irmãos, muitos têm vivido uma vida assim, distante de Deus, porque eles não acreditam mais nessa promessa. Mas Jesus está voltando, a sua vida é real. Louvado seja Deus. Aí, a palavra de Deus diz assim, ó, que a mancha de Israel, a ceboseira de Israel, a sujeira de Israel, o pecado de Israel, irmãos, era tão grande. E ele estava tão, como é que eu digo? Ele estava tão assim, ligado a Israel, de uma forma, irmãos, tão tremenda, que Deus diz assim: ainda que tu use o salitre. Irmãos, o salitre aqui, ele é parecido com sal, ele é um potássio, né? É um nitrato de potássio. Ele é parecido com sal, mas ele não salva. Aí quando o mar vem, ele fica ali na beira do mar, o salitre. O salitre, ele corrói, ele tem capacidade para corroer os ferros, para corroer ferro. E a potássio, se tu jogar ela na tua pele, o que acontece? Desmancha. A pele é consumida. Mas a imundície de Israel era tão grande, que Deus disse assim: olha, Israel, nem se tu se lavar com potássio, essa mancha que tem em ti sairá diante dos meus olhos. Nem que tu te lave com potássio, com mais fino sabão, não adianta. A sujeira está tão impregnada nas tuas vestes, que tu pode fazer o que for. Diante de mim, tu tens uma mancha terrível. Mas o que o sal e a potássio não faz, Israel, eu sou Deus e tenho poder para fazer. Louvado seja Deus. Irmão, só Deus tem o poder de mudar o coração de um povo obstinado. Só Deus. E muitos daqueles que endurecem os seus corações ao Senhor, muitos deles morrerão assim, com seus corações endurecidos e perdidos. Muitos. Então a palavra de Deus está dizendo aqui: Israel, a tua mancha é muito grande diante de mim, os teus pecados, a tua mácula, grande, terrível é o teu pecado. Aí a palavra de Deus ainda diz assim: como podes dizer, não estou com mancha, e não fui até os... Irmãos, Israel era um povo que pecava. Eles faziam tanta maldade contra o Senhor, e depois eles diziam assim: eu não adoro deuses não. Eu não fui até os Balaíns. Os Balaíns aqui são deuses, irmãos, deuses cananeus. Não, Senhor, Israel era tão cínico, irmãos, que ele saía lá da nação dele para ir adorar a Deus lá em outros lugares. A palavra de Deus diz que ele não era o mundo que ia atrás de Israel não, viu? Era Israel que corria atrás do mundo. O que é que a igreja está fazendo hoje? Você vê o mundo correndo atrás da igreja? Não precisa. A igreja está tão maculada, tão suja, ela tem se prostituído com tudo quanto é de Deus lá fora, que Deus está dizendo assim: e fazendo tudo isso, tu dizes ser inocente. Como é que eu vou dar visão a quem acha que já enxerga? Como é que Deus vai salvar um povo que acha que já está salvo? Só se salva o que está perdido. Por isso que a palavra de Deus não alcançou os fariseus,
Por isso que a palavra de Jesus não podia entrar no coração dos fariseus. Porque eles diziam assim: limpo nós estamos. O que tu faz, Jesus, sentado com o pecador? E Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Irmãos, que igreja é essa? Que igreja é essa? Que fariseus é esse? Pois eu digo, igreja, tu não subirás com o Rei da Glória, até que as tuas vestes estejam limpas. Louvado seja Deus. Não vai subir, irmão. Não vai subir. Aí a palavra de Deus diz assim: olha, Israel, tu esquece do que tu faz, mas eu não esqueço não. Aqui, ó. Quando muito chegar diante do Senhor naquele dia, lá vai ter o livro da vida. Lá vai ter o livro das nossas obras, dos nossos feitos. E embora os pecadores, os prostitutos, aqueles que se dizem ser filhos de Deus, mas não são, Deus vai olhar o livro. Abre aí o livro. Aí Israel vai dizer assim: Senhor, mas em teu nome, mas em teu nome, mas em teu nome, mas em teu nome. Aí ele vai dizer: mas em meu nome sim. Ei Israel, ei igreja minha, igreja que se dizia ser minha, que mais me envergonhou do que um bom meu nome na terra. Eu tenho aqui, sabe o que? Tu te esqueceu da tua prostituição, não esqueceu? Mas eu tenho, sabe o que aqui? Eu tenho os teus passos impressos. Olha aqui, eu sei por onde tu andou. Está impresso aqui diante de mim os teus passos. Olha para trás. Aí vai passar assim um telão. Ei, irmãos, eu não estou falando nesta noite que nós não pecamos. Eu não estou falando nesta noite que nós devemos ser tão santos a ponto de não tropeçar em nada. Não estou falando disso aqui, irmãos. Eu estou falando que mesmo você tendo tido um passado horrível, que mesmo você tendo tido as suas vestes sujas no passado, que mesmo você tendo sido o pior homem, a pior mulher do mundo, porque eu fui esse ser humano desprezível. No passado eu fui terrível. E houve dias na minha vida que eu quis tirar até minha própria vida. Muitos não sabem, mas Deus sabe que houve dias que eu quis me matar, irmãos. Porque doía em mim o preço da desobediência, o preço do pecado. Mas essa palavra que eu estou dizendo aqui é para aquela igreja que não vê que está cega, porque se ela visse que está cega, Deus poderia dar visão a ela. Se ela visse que está enferma, Deus poderia curar ela. Mas a igreja está diante de Deus todo dia dizendo: Senhor, não estou doente, não estou cego, não estou nu, não estou descalço. Deus está dizendo: tá bom, tá bom. Se tu reconhecesse, eu poderia fazer algo por ti. Mas como tu não reconhece, o que te resta é terrível, viu? É terrível o que te resta. Aí a palavra de Deus vai dizer aqui mais à frente no livro do profeta Jeremias, vai dizer assim, ó: reconhece o que tu fizeste. Aí ele diz aqui, ó: dromedária nova de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Que é isso, irmão? Que dromedário é esse aqui? Irmãos, dromedário é um animal. Ele é da mesma família dos camelos. A diferença é que o camelo, ele tem duas córcovas, né, pastor? Em suas costas, possibilitando que tu te assente bem no meio. Ele já tem uma celinha ali já feita no corpo dele, para facilitar a viagem. Porque aqueles que são de Deus, eles facilitam o processo de Deus na vida deles. Aqueles que são de Deus, quando vem a correção, eles aceitam de bom grado. Mas a dromedária, apesar dele ser da mesma família,
ele não é igual ao camelo. Sabe o que ele faz? Em vez dele ter duas córdoas para poder ser melhor o assento ali, tornar mais fácil a viagem, ele só tem uma. Imagina aí você sentado em cima do cupim de um boi. Imagina aí, o cupim do boi, por exemplo. Imagina tu sentado lá. Não é desconfortável? É impossível que tu viaje ali em cima. Assim também são os joios de dentro da igreja, são os falsos profetas de dentro da igreja. Assim também é os que estão doentes dentro da casa do Senhor. É impossível que Deus faça algo na vida deles, porque eles não se deixaram, eles não são próprios para aquilo, eles não estão abertos àquilo. O camelo, além dele carregar a bagagem de quem vai usar ele ainda carrega o dono da bagagem. O que é isso? O povo de Deus, o verdadeiro filho de Deus, quando ele vê o seu irmão na miséria, na prova, na tribulação, passando necessidade, ele não só leva a comida para o que está faminto, mas ele também leva o calçado para o que está descalço, ele leva a vestimenta para o que está desnudo, ele leva o socorro. Ele não faz só uma coisa não, ele não é igual a dromedária aqui não, que só pode carregar a bagagem, mas o dono da bagagem ela deixa lá, porque ela é incapaz de fazer mais. Ela é incapaz de fazer mais. Então, assim são aqueles que dizem servir a Cristo, mas quando é pedido mais deles, eles dizem: ó Senhor, isso dá trabalho demais, não. Esses dias, irmãos, eu tava voltando da igreja, passei ali na sorveteria, e aí um homossexual se aproximou da gente, e ele disse assim: irmã, me dê dinheiro. Eu disse: não dou. Porque ele usa essas coisas e faz coisa errada. Eu disse: não vou te dar, não vou contribuir com a tua destruição, não. Aí o Atos disse assim: mas você quer comer? Ele disse: quero. Aí eu disse: irmão, todo o dinheiro que nós tínhamos, nós passamos aqui na sorveteria, compramos um picolé de R$2. Viu? Aí, mas lá em casa tem comida. Aí eu fui em casa, peguei a comida e ele disse assim: irmão, a senhora pode me dar um lençol? Lá em casa tinha vários lençóis, irmão. Tinha lençol fino, tinha edredom, tinha aquele fofinho que esquenta no frio. E o jovem dorme na rua. Eu olhei para aqueles 4 edredom que eu tinha lá, aqueles fofinhos. E eu disse: eita, meu Deus, só tem das cores que eu gosto aqui, ó. E os que eu não gostava, estavam na roça da minha mãe, que é 2 escuros. Aí eu olhei assim, eu disse: só ficou o azulzinho e o verdinho. Aí eu disse assim: eu não posso dar o pior, posso, Senhor? Tinha lençol lá que era fino, não estava rasgado nem nada, irmão. Se eu desse um lençol daquele, também era lençol. Mas Deus disse assim: é lençol, mas não é o teu preferido, é? É lençol, mas é sacrifício? É lençol, mas vai aquecer ele quando começar o frio de madrugada? É lençol. Eu disse: Senhor, te darei o melhor que eu tenho. Peguei o lençol, irmão. Eu gostava mais do verde do que do azul. Eu digo: eu vou dar o verde, porque aquilo que me escraviza, eu tenho que lançar aos pés do Senhor. Aquilo que me prende e que me leva à idolatria, eu tenho que lançar aos pés do Senhor. E eu dei aquele lençol, e só assim a minha alma descansou. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o animal aqui, que tem uma corcova só, o dromedário, ele além de não carregar o dono da bagagem, ele ainda fica, ó, sabe? Ele não anda reto não, ele fica zigue-zagueando. Irmãos, o mundo está cheio desses aí. Cheio. A igreja está cheia deles. Se tu pedir mais do que
se tu pedir mais do que o mínimo para eles não farão. Não farão. Aí tu me diz, cadê os frutos? Muitos falam em línguas, eu não sou contra ninguém falar em língua não. O que eu sou contra é a hipocrisia. Deus é contra a hipocrisia. Os fariseus, eles se vestiam, sabe como? Dos pés à cabeça, com vestes bem largas, para quando eles aparecessem, todo mundo notar a presença deles. Aí hoje, o que os homens e mulher de Deus, aqueles mesmo que diz que pega fogo, tá fazendo? O que eles estão fazendo? Eles não estão vestindo roupa larga não, para não parecer arrogante, entendeu? Eles não estão vestindo, eles têm medo até de vestir uma roupa sofisticada para não parecer arrogante. Muitos deles, irmão, não estou dizendo que é todos não, mas muitos vestem uma roupinha velha, ele não compra nem uma roupinha melhor, ele tem até condição, mas não compra. Bota um sapatinho, pior que ele tem, aí ele vai para a igreja para pregar, para fazer sei lá o que for, ele vai. Aí você olha para ele e diz assim, aquele é uma mulher e um homem de Deus. Aí tu olha para alguém que está bem vestido, aí tu olha para o sapato, aí tu olha para a calça, aí tu olha para a blusa, para o relógio, para o cabelo, aí tu olha e começa a dizer, você não tem aparência de homem de Deus não, né, de mulher de Deus. Irmão, se você não tem condição de se vestir melhor, Deus entende, eu entendo, tá tudo bem, mas não se fantasie de homem e mulher de Deus, porque Deus não tem vocês por filhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse, pense para mim, ó Bruna, tu vai vestir umas roupinhas assim umas roupinhas, porque eu vou te botar numa prova que tu não vai ter muita cor para usar não, viu? Mas depois eu vou te dar de novo. Mas quando eu te der, tu não vai andar assim não. Irmãos, toda vez que Deus me mostra, toda vez que Ele me mostra pregando pelo mundo, porque eu vou, porque quem vai me levar é Cristo. Toda vez que Ele me mostra vestido numa roupa que eu digo assim, meu Jesus, isso é roupa de princesa. Isso é roupa de princesa. Sabe por quê? Porque quando eu chegar num lugar, eles não vão olhar para mim e dizer assim, eita, tá lá a mulherzona de Deus, tá lá aquela que Deus usa, aquela que Deus faz. Não, eles não vão dizer não. Eles vão esperar pouquinho de mim. Vão. Porque, irmãos, o mundo julga a aparência. E é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente já chegue chamando a atenção para nós não. Coitadinho é o diabo, irmão. Nós fomos feitos para ser vestidos igual príncipes e princesas. Não tenha medo disso. Tenha medo da avareza e do egoísmo. Mas não tenha medo de se vestir direito para poder parecer um homem ou uma mulher de Deus. Não. O que identifica um homem ou uma mulher de Deus é os frutos, não é a aparência. Porque se fosse a aparência, quando Jesus disse figueira, nunca mais. Não foi amanhã, nem depois, nem daqui um mês tu torna, não. Foi nunca mais. Vai sair nenhum fruto de ti. Ninguém vai se alimentar mais de ti. Sabe por quê, figueira? Porque tu se veste como se tu tivesse fruto. Por quê que tu faz isso? Irmão, não tem nada mais frustrante, tanto para Deus como para nós, do que eu chegar morto de sede em um lugar, em um filtro como aquele ali, querer tomar água, e eu chegar lá e eu olho para ele e eu espero de todo o meu coração que lá tem uma água bem geladinha lá dentro. Aí eu chego lá, ou ele não tem,
ou a água veio a estar morna. Pelo amor de Deus, irmãos. Então é assim que tem acontecido. É assim. Aí assim, ó, o que ele diz ainda? Ele diz assim, ó, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que quando o seu ardor dá, quando vem o cio, sorve o vento. O que Jeremias está dizendo aqui? Em Jerusalém era um povo que Deus tinha preparado uma terra abençoada para eles, mas eles queriam ser tão ruins, eles eram tão ruins, eles eram tão maus, eles eram tão infiéis a Deus, que eles disseram assim: fica aí, Deus, fica aí com tua terra, porque eu gosto mesmo é do deserto. Mas irmãos, esse deserto aqui não é o desertozinho de dificuldade não, viu? Porque se fosse um deserto de dificuldade, igual o que Deus deixou o povo de Israel padecer 40 anos lá, uma viagem que era para durar 40 dias, se fosse, eles estavam reclamando. Esse deserto aqui, que Jeremias está dizendo, é que Deus, ele preparou o melhor para o povo de Israel. Aí sabe o que foi que eles fizeram? Eles abandonaram tudo que Deus deu e foram se lambuzar lá com os povos. É disso que Jeremias está falando. E o deserto, irmãos, é um lugar onde venta muito. Imagine aí, Deus deu uma terra calma ali para o povo viver, mas eles queriam estar no meio da agitação, da baderna, do movimento. E eles se adaptavam, mesmo levando terra na cara, nos olhos, dentro dos olhos. Quando viu um vento, porque no deserto venta muito, né? Aqui ele está fazendo uma alusão ao deserto. Quando venta muito no deserto, aí vem aquele vento, joga a terra na cara, aquele negócio todo desagradável. É igual o mundo, o que é que o mundo faz, irmão? Rapaz, pode chover, mas hoje eu vou pular no carnaval. Pode cair fogo no céu, mas eu vou. E a igreja, o que é que ela faz? Tem culto hoje. Se der um sereno, eu tô doida para que dê pelo menos um sereno para mim não ir. Rapaz, o negócio é sério, irmão. Que negócio é esse? Que esposo é que vai se agradar de uma esposa dessa? Me diz. Mas irmão, estão dando não sei o que por lá, então estão fazendo um churrasco, está tendo uma festividade. Irmão, Deus é contra você se divertir? Não, não é não. Mas saiba que Deus é contra as hipocrisias. Ele é contra os desleixados. Ele é contra os omissos. Ele é contra os frios. E contra os mornos. Ele é. Aí, Israel, ela se dava bem em qualquer território. Mas quando ela voltava para Deus, era só para dizer: eita, Senhor, eu tô quase não aguentando ficar de pé, Senhor. O negócio está feio. Estão nos perseguindo. Estão querendo invadir aqui nosso território. Estão querendo derrubar os muros de Jerusalém. Senhor! Jesus está dizendo. Aí ele vem e diz assim, ó. Olha aqui, agora sim Israel vai saber o que é o Deus verdadeiro. Ele só conhecia o amor. O mundo está desse jeito que está, porque ele só conhece o amor. Mas se eles conhecessem a ira de Deus, eles já tinham procurado se ajeitar. A igreja está desse jeito aí, porque ela só conhece o amor. Mas vai vir um tempo, antes da vinda de Cristo, que essa igreja que conhece o amor de Deus, ela vai conhecer um ladozinho aí meio pesado, viu? É nessa hora que o noivo vai saber se essa noiva está preparada nele. Aí, Deus diz assim, ó, Jeremias escreve diz assim, ó. E quando ela quer se prostituir, os seus amantes, não pense eles que eles trabalham, não. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo hoje, quando o homem ou quando uma mulher quer se prostituir, eles vão lá até uma casa de prostituição, vão até o bordel, paga lá, se deita com a pessoa, eles vão.
Mas aqui não, é o contrário. O povo é tão pior do que o povo do mundo, para você ver que a capacidade dos que se dizem filho de Deus é tão grande de ser mal contra o Senhor, que não é. Eles não vão lá, não. Os amantes não vão atrás, não. É ela que vai atrás deles. Israel ia atrás dos próprios amantes. Israel é tão perversa contra Deus, foi tão perversa, que eles foram procurar ajuda lá no Egito, quando o negócio pegou mesmo, procurar ajuda na nação, no Egito e em outras nações. Mas aí Deus, aqui, nós vamos já terminar a mensagem. Deus disse assim, ei, Israel, tu faz tudo isso aí, não faz? Tá bom, tá fazendo, não tá à toa, tá bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Israel, te guarda, para que os teus pés não andem desnudo e a tua garganta não tenha sede. O que que Deus está dizendo aqui? Israel, vai haver um tempo, e ele já está às portas, em que eu, Israel, eu não vou trazer flagelo, eu não vou trazer provação, eu não vou trazer desolação só até a ti, não, Israel. Eu vou quebrar os teus braços e tuas pernas. Tu vai aprender que eu sou Deus. E para que tu não busque ajuda em mais ninguém, eu vou destruir tanto tu como os teus amantes. Eu vou destruir tanto a ti como aqueles que te dão força. Irmãos, é assim que Deus vai fazer. Quando ele estiver vindo, quando ele estiver mais perto, ele já começou, viu? Quando ele estiver mais perto, quanto mais a sua vida se aproximar, a igreja, ele está dizendo assim, ó igreja, tu está fazendo, não tá? Tu tá dançando, não tá? Tu tá fingindo, não tá? Tu tá te prostituindo, não tá? Tu tá me desonrando, não tá? Tu tá indo atrás dos amantes, não tá? Tu tá prostituindo o meu evangelho, não tá? Pois eu te digo, o tempo em que os teus pés andarão descalços e que a tua garganta se encontrará seca está pertinho. O terror que vai assolar este mundo. A palavra de Deus diz que o que vai vir sobre a terra é tão grande que os homens vão desmaiar de terror. É terrível, né, pastor? Desmaiar de terror. Aí me diz uma coisa, essa igreja com esses pés descalços, como é que ela vai andar no meio desse caos todinho? Como é que ela vai sobreviver pelo menos alguns minutos com essa garganta dela seca? Como é? Deus está mostrando aqui a situação de Israel e também a situação do povo hoje, tanto no mundo como dentro da casa dele. Então, irmãos, Israel, por último, ele disse assim, Senhor, mas sabe por que nós faz tudo isso? Não é inútil não, Senhor. Nós não faz tudo isso aqui em vão, não. Nós faz, sabe por quê? Porque nós amamos estranho. Olha, que tapa na cara é esse, irmãos? Eles fizeram tudo isso e ainda olharam para Deus e ainda diziam assim, Senhor, mas nós faz tudo isso porque nós amamos estranho. Aí Deus está dizendo, te conserta, igreja. Te arrepende, igreja. Te ajeita, porque se tu se arrepender eu vou te salvar. Eu sou Deus para entrar com justiça. Eu sou Deus para te livrar do que está por vir. Aí a igreja está dizendo, Senhor, mas não é em vão que nós faz, Senhor. Nós faz porque nós amamos o mundo. Irmãos, igreja, tu não vai subir não. Se tu não te consertar, tu não vai subir. Não vai. Igreja infiel, tu não subirás com o Senhor. Porque assim como tu não é noiva dele, ele não é teu marido. Ele só vai levar aquela que é igreja, que é noiva dele. Porque ele é fiel. Ele é fiel. E se essa igreja infiel se arrepender, ele leva. Mas se ela não se arrepender, vai ser poucos os que vão com ele. E assim como ele disse para Pedro, Pedro, tu está preocupado com multidão? Pois eu não estou não. Quem quiser que vá.
porque eu fico com os pouquinhos. Irmãos, assim como em Sodoma e Gomorra, Deus tirou só Ló lá de dentro. Olha o tanto de gente que tinha ali, irmãos. Olha o tanto. Ele só livrou Ló. Aí os irmãos estão dentro da igreja dizendo assim: Tem, de 30 crentes dentro da igreja, Deus tem que levar no mínimo 29. Oh, meu Jesus. Vai ser ao contrário. Não te conserta não, igreja, para tu ver. Não te conserta não, mundo. Não te arrepende e volta para o Senhor não, para ver. Então essa é a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite.